Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu tô aqui hoje para a gente dar continuidade no nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Se você me acompanha nos últimos conteúdos históricos, você percebeu que há algum tempo atrás a gente falou sobre a eclosão da Primeira Guerra e também compreendemos que a Segunda Guerra Mundial ela nada mais foi do que a continuação daquela Primeira Grande Guerra. É bom a gente lembrar dos períodos, das datas que são correlacionadas a cada evento. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e termina após 4 anos, em 1918. A partir de 1918 até os anos 30, 1929, 1930, a Europa vai viver um novo contexto ideológico, político e econômico. E, especialmente, a Alemanha, como foi a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, recebeu diversas retaliações, sobretudo provenientes daquele famoso Tratado de Versalhes. Esse lugar, esse país, ele vai se sentir pleno de ódio para fazer um revanchismo para todas as nações que os trataram como os únicos algozes. E só para a gente relembrar um pouco, gente, por exemplo, colônias africanas, que era um sinal de grande prestígio político para os impérios europeus. A Alemanha perde as suas colônias ali no final da Primeira Guerra. Situações como pagar altíssimas indenizações aos países vencedores, a Alemanha também teve de fazer, teve de cumprir, pelo menos ali nos anos iniciais, após o final da Primeira Guerra. Pagamento de toneladas de carvão à França e à Bélgica. A Alemanha também tinha que fazer. Perda de territórios para a Tchecoslováquia, para a Polônia, para a Bélgica. Então, isso também aconteceu e aumentava aquele sentimento de vergonha, de humilhação que os alemães estavam passando. E também havia a questão de eles não poderem continuar com os armamentos pesados que eles tinham. Então, construções militares, elas foram demolidas. A marinha de guerra deles foi totalmente reduzida. O número de soldados também não poderia ser muito alto. Então, isso fez com que a Alemanha murchasse dentro de um cenário que lá no início do século XX era muito promissor. E muitos historiadores, inclusive, conseguem descrever que a Alemanha era uma potência em crescimento e que isso ofuscaria futuramente o crescimento da França e da Inglaterra, por exemplo. Mas, Virgínia, a gente também não tem que desmerecer um país e favorecer o outro. Num cenário de guerra, todos são culpados e não existem anjos que são totalmente prejudicados. Muito bem, gente. Entretanto, a Alemanha ela pagou o pato completamente sozinha. E isso fez com que eles aumentassem um revanchismo, a ideia de que no futuro eles poderiam dar o troco. E aí vocês vão pensar, Virgínia, nesse sentido aí do tempo, nesse período do final da Primeira Guerra até o finalzinho dos anos 20, 1929, na questão econômica, como que a Alemanha fica? A Alemanha fica defasada completamente. E isso faz com que o desemprego aumente muito, a inflação aumente muito. Então, era uma questão de ebulição em todos os sentidos, no sentido territorial, no sentido trabalhista, no sentido da honra, no sentido da cultura, certo? Ao mesmo tempo que lá do lado, na Itália, surgiam correntes, ideologias novas acerca da política, correntes ligadas ao fascismo. Fascismo que incluía bases bastante totalitárias de governanças nos países. Esse fascismo surgiu na Itália e logo tomou uma precedência muito grande. E essa conduta fascista, que era uma novidade na Itália, foi muito aprazível no terreno alemão. Porque, veja bem, dentro da perspectiva do fascismo, que na Alemanha ganha o nome de nazismo, o Estado, ou seja, o governo, ele passa a ser totalitário. Então, a gente compreende que uma ditadura ela entra em questão e a democracia ela entra em crise. Lembrando, na Alemanha do final do século, no final da Primeira Guerra, de 1918, até
o finalzinho ali dos anos 20, havia uma república, a República de Weimar, onde havia questões democráticas, certo? Entretanto, essa república ela não conseguiu alinhar novamente a Alemanha. É aí que o fascismo encontra um terreno propício para germinar. Então, voltando às características, o fascismo representa um Estado totalitário, onde a democracia não tem vez. O pluripartidarismo, ou seja, os vários partidos políticos, eles também não podem existir, assim como a oposição ela é eliminada. A censura ela é normatizada dentro de um Estado fascista, um Estado ditatorial fascista. Então a imprensa ela é dominada e o culto ao chefe, o culto ao líder é mais propagado. Por isso, nas propagandas nazistas, a gente via muitas eloquências a Hitler. Ele era demonstrado como um deus, como um rei, como o Führer, certo? Além disso também, perseguição aos oponentes, eu já falei, a gente tem uma militarização muito mais exacerbada, uma preocupação com a questão bélica, com a indústria bélica, e também uma ideia de que o nacionalismo ele precisa ser sempre cultivado, mas não de uma forma saudável, e sim de uma maneira com que cria-se uma aversão aos estrangeiros, uma xenofobia muito forte dentro desses preceitos fascistas. Então, todas essas ideologias, elas ganharam muitas possibilidades na Alemanha e essa ideologia ganha o nome de nazismo. Lembrando que o período do final da Primeira Guerra, 1918 até ali 1929, nós teremos uma União Soviética, a antiga Rússia, que tinha passado pela revolução deles, tinha colocado o socialismo como uma bandeira muito forte da sua proeminência política e havia sempre discussões em torno dessas ideologias. O fascismo que estava crescendo, o comunismo, o socialismo, qual seria a ideologia melhor para ser implementado aqui na Alemanha? Ainda nessa linha do tempo de discussões políticas da Alemanha tentando se reerguer, mas era quase inócua as possibilidades disso acontecer, a gente tem em 1929 uma crise econômica gigantesca que começa nos Estados Unidos e é interessante a gente lembrar que os Estados Unidos ascenderam economicamente após o final da Primeira Guerra, como uma nação poderosíssima. E eles passam a importar capital, sobretudo para países europeus que estavam se reconstruindo ao final da Primeira Guerra. E a Alemanha era um desses países que importava esse capital norte-americano. Quando os Estados Unidos entram numa crise muito grande, a chamada Grande Depressão Norte-Americana, ou crise de 29, a Alemanha também vai sentir os impactos dessa instabilidade econômica e eles ficam na pior, mais uma vez. É aí que o nazismo consegue mais força ainda, ao ponto de Hitler e o Partido Nazista ter uma repercussão muito grande, uma importância muito forte no seu discurso, de ganhar a simpatia das pessoas, fazendo com que os alemães eles acreditassem que aquela maneira seria a única forma de sair do buraco, sair da depressão econômica, política e cultural e também de honra que eles estavam passando e aceitasse aquela conduta nazista. Eu coloquei algumas imagens aqui só para ilustrar a nossa aula e a gente começa com o final para um começo, que é o Tratado de Versalhes e o início desse revanchismo germânico que a gente vai ver e que vai proporcionar a Segunda Guerra Mundial acontecer. Logo após, a gente tem essa imagem aqui da instabilidade econômica na Alemanha, da crise de 29 e também da crise da democracia que a Alemanha passou a viver nesse período que a gente entende como entre guerras. Eu não vou ler porque o meu alemão assim, é muito fraco, sabe? Para não dizer inexistente. Então, não vou passar essa vergonha aqui no crédito e nem no débito. Passando, coloquei essa linha do tempo básica aqui para vocês. Então, a gente tem uma separação da guerra basicamente em 3 fases.
A primeira fase da guerra, que vai de 39 a 41, foi marcada por uma intensa vitória do eixo. E quem era o eixo, queridos? Alemanha, Itália e Japão. Eles tinham essas ideias expansionistas muito comuns entre si, então eles fazem esse grupo. O grupo oponente eram os aliados. Lembrem-se sempre, França, Inglaterra e Estados Unidos. Então, de 39 a 41, vitória grandiosa do eixo. De 41 até o ano de 1943, a gente vai ter um equilíbrio das forças. Então, os Estados Unidos, eles entrarão na guerra, eles farão diversas batalhas ali no Pacífico contra o Japão, e a Alemanha, ela também vai sofrer uma derrota ao querer avançar demais no território da União Soviética. E essa segunda parte, ela vai ser fundamental para o eixo enfraquecer e a gente vai entender melhor. De 1943 até 1945, as batalhas elas serão muito rápidas e muito mais favoráveis para os aliados. Então, a Itália, por exemplo, ela vai ser invadida pelos aliados, vão perder a guerra e vão passar para o lado deles, saem do grupo do eixo. E os aliados também desembarcam na Normandia, onde vai acontecer o famoso dia D, eles vão libertar a França, que então estava sob o domínio dos nazistas. A gente também vai ter, por um outro lado, a União Soviética libertando a Polônia e fazendo todo esse trabalho de conquista também da Alemanha, acabando com o Terceiro Reich. E no Pacífico, os Estados Unidos continuavam com as suas batalhas e o Japão não se entregava. Até que os Estados Unidos vão ter a brilhante ideia de lançar 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki e fazer com isso que eles não pudessem nem dar nenhuma resposta. E é assim que a Segunda Guerra termina. Óbvio, tem muitas particularidades, muitas características minuciosas que a gente sempre precisa estudar com mais afinco. Mas como aqui a ideia é fazer um resumão mesmo, uma conversa mais explicativa, eu achei que assim ficaria interessante. Mas antes de terminar a aula, eu gostaria de falar também sobre essa ideia da raça ariana, sabe? A gente vai voltar um pouquinho e a gente vai falar sobre isso. Olha que loucura, gente. Ainda no século XIX, um escritor chamado Gobineau, ele era francês, ele criou essa ideia de que a raça ariana seria uma raça muito especial, que as pessoas dessa raça, elas seriam altas, fortes, intelectualmente muito mais avançadas, e havia outras raças também. As 3 raças principais eram essas: a ariana, a semita e a camita. A raça semita, ela seria oriunda de um dos filhos de Noé, chamado Sem. E esse filho, ele teria dado procedência não, teria nutrido essa raça, então, semita, e os povos judeus e árabes fariam parte dessa raça semita, ok? E também teríamos a raça camita, que seria a raça descendente de Cã, um dos filhos de Noé. Essa raça camita seriam os povos africanos, os povos escuros, que, segundo essa teoria do Gobineau, eles não teriam uma intelectualidade muito grande, muito avançada e seriam uma sub-raça. O Noé tinha mais um filho, Jafé, se eu não me engano, o nome dele. Inclusive, essa imagem que está aqui, a gente vê uma passagem da Bíblia. Eu também já estudei a Bíblia, tá? Quando eu era criancinha. E Noé ficou bêbado e tirou a roupa, e aí os filhos vão lá, cobrem ele. Mas, enfim, dito isto, a gente entende que a Alemanha ela também vai se apegar a conceitos culturais, até mesmo fantásticos, para tentar justificar a perseguição que eles fizeram contra os povos judeus. E é interessante a gente colocar aqui que milhões, milhares de judeus foram mortos nos campos de concentração nazista e que ao final da Segunda Guerra vai surgir uma ideia muito importante no contexto desse conflito, que é formar um Estado apenas para os judeus.
E aí começa um outro conflito gigantesco que vai ser lá em Israel, com a formação do Estado de Israel, sendo que terão conflitos com os palestinos também, e esses conflitos territoriais, eles vão se esticar até os dias de hoje, como a gente vê os conflitos que acontecem em Gaza, entre Israel e grupos terroristas também que surgiram, que foram se desenvolvendo dentro dessas décadas todas que vieram a seguir do final da Segunda Guerra. Então, a gente começa a compreender que tudo faz uma conexão. E, sobretudo, quando a gente não tem uma finalização desses conflitos, esses conflitos eles vão se esticando. Quando a Segunda Guerra termina em 1945, logo mais à frente, 2 aninhos depois, em 1947, a gente vai ter um novo cenário mundial que também vai dar prosseguimento a outros conflitos, sobretudo aqui na América Latina. A gente vê um cenário de 2 nações que emergiram desse período, que foi os Estados Unidos, como uma grande potência econômica, e a União Soviética. Tá saindo o som direitinho? Tomara. A União Soviética, e ambas tinham ideologias políticas completamente diferentes e ambições econômicas e políticas também muito altas. Então, de 1947 até 1989, a gente vai ter o cenário da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Essa Guerra Fria, ela vai ser um jogo político onde diversos outros países do globo, eles vão buscar uma influência maior de um país ou de outro, como, por exemplo, o Brasil, ele sofreu uma ditadura civil-militar, onde as influências norte-americanas foram muito fortes. Lá em Cuba, já houve uma influência mais socialista da União Soviética. Então, a gente entende que os conflitos, eles acontecem e eles formam consequências que muitas das vezes, levam anos para serem, a palavra quase me fugiu agora, dissecada. Palavra feia, né? Mas finalizadas. Então é isso, queridas e queridos. Eu preferi fazer dessa forma, um bate-papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E anotem as dúvidas, me mandem, coloquem aqui nos comentários, deem um like e também encaminhem esse vídeo. Beijos! Pretendo fazer mais vídeos assim nesse formato horizontal, que é o que o YouTube aceita. Tchau, gente!